E aí, boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos descomplicar de vez a produção de conteúdo com inteligência artificial. Sabe aquele desafio de manter a voz de cada cliente impecável ali na prática? É exatamente o que vamos resolver agora. Nosso papo vai direto ao ponto, sem enrolação nenhuma, porque o que a gente quer é resultado real no fim do dia, né? Vamos ver como dominar essas ferramentas para dar aquele empurrãozinho na criatividade inteligente. Bom, para começar, a gente esbarra naquela pergunta clássica. Como criar para 5 marcas num só dia sem perder a voz? Olha, quem atua na área sabe muito bem que o desgaste mental de pular da comunicação de uma clínica médica de manhã para de uma loja de skate à tarde é simplesmente brutal. É um verdadeiro chicote mental. O resultado disso, acabamos engolindo aqueles textos super robóticos e genéricos da IA, o que gera uma frustração enorme e aquele esgotamento terrível quando o expediente acaba. Ninguém merece. Então, bora mergulhar nessa solução. O nosso roteirinho básico para acabar com esse pesadelo diário e recuperar nosso tempo precioso é super direto. Passaremos por o problema das múltiplas vozes, o briefing de marca, depois vamos ver isso na prática com a Brunch Club, seguido de como reutilizar o contexto todo dia e fechamos com a biblioteca e checklist. Vai ser um fluxo perfeito. Começando pelo começo, o problema das múltiplas vozes. Nossa, esse é o verdadeiro pesadelo do social media. Gerenciar ali 6 clientes pequenos ao mesmo tempo dá um trabalho absurdo. E a gente fica com aquela sensação péssima de trabalhar demais e entregar pouco valor real, sabe? Ter um sistema inteligente não é luxo, é sobrevivência para não secar a nossa energia criativa. E a raiz de tudo isso está bem aqui. Quando a gente usa IA sem dar contexto nenhum, temos aquela IA genérica. Sabe qual é? Aquela que cospe respostas robóticas cheias de jargões que ninguém usa e com o exato mesmo tom para uma clínica ou para uma loja de skate. Zero sentido. Mas, quando viramos a chave para uma IA personalizada, a mágica acontece. A ferramenta absorve o tom e o vocabulário exatos do negócio, virando quase que uma extensão natural da identidade do cliente. É como se a própria marca estivesse digitando. Certo. E como a gente faz essa ponte? Chegamos ao nosso briefing de marca, que é literalmente a arte de ensinar a IA. Esse é o grande pulo do gato da nossa análise. Tudo, absolutamente tudo, se resume a como a gente prepara o terreno antes de pedir para a máquina escrever um mísero bom dia. Então, o conceito-chave aqui é o briefing de marca para a IA. Basicamente, é o contexto essencial que a gente fornece para que a máquina entenda a fundo quem é o cliente, qual é o tom e, muito importante, quais são os limites antes de gerar qualquer conteúdo. É como colocar uma barreira de segurança para impedir que a ferramenta confunda a postura de um escritório de advocacia com a de uma marca de roupas. E esses campos essenciais do prompt são a nossa fundação. A gente precisa cravar o nome e nicho, o público-alvo e o tom de voz. Mas olha o nível de detalhe. É vital listar as palavras que são usadas versus aquelas que nunca devem ser usadas, ou criar regras rígidas para emojis. Por exemplo, se uma marca tem aquela identidade visual cor-de-rosa super marcante, a gente ensina a IA a fazer referências sutis a isso no texto, usar emojis que combinem com essa paleta, sabe? Isso enriquece absurdamente o resultado final. Junta isso com exemplos de conteúdos aprovados e rejeitados, vai literalmente poupar horas incalculáveis de edição mais tarde. Para amarrar tudo isso, a gente tem uma chave mágica. Uma frase de ativação que muda tudo. Quer dizer para a máquina, a partir de agora, sempre que eu pedir conteúdo para a marca, você deve responder considerando as seguintes diretrizes de marca. Esse comando é fantástico porque ele trava a personalidade da inteligência artificial naquelas regras pelo resto da conversa. Não tem erro. Bora ver isso pegando fogo na prática? Vamos falar da Brunch Club. Essa é a hora de tirar a teoria do papel e ver como esse método ganha vida no cenário super real do dia a dia. Dissecando essa nossa cliente fictícia, a Brunch Club, dá pra ver como tudo tem que ser cirúrgico. Olha só, o segmento é moda feminina, o tom de voz é descontraído e moderno, o público são mulheres de 22 a 35 anos que curtem uma estética mais clean. O produto do momento é um moletom cropped bege e o grande objetivo da postagem é gerar desejo e mandar direto pro clique na bio. Viu só? As informações são super diretas ao ponto. E o que ilustra de forma brilhante o poder desse método é o resultado. Só de jogar esse briefing bem redondinho na ferramenta, a gente recebe, assim, em questão de segundos, 3 legendas para feed bem curtinhas de até 5 linhas e 2 roteiros no estilo POV por Reels de 30 segundos cada. E o melhor de tudo, perfeitamente cravados no tom da Brunch Club. Vem prontinho para usar. Adeus horas e horas apagando e reescrevendo o texto. Agora, convenhamos, de nada adianta fazer isso super bem numa terça-feira e sofrer o resto da semana, né? Reutilizar o contexto todo dia é o verdadeiro segredo para a produtividade na prática. É isso que transforma o método num ganho de escala real de tempo.
A gente precisa de um sistema que seja muito fácil de repetir. E o hábito diário para resolver isso é incrivelmente simples. Passo 1, cria lá uma pastinha no Notion no seu app favorito. Passo 2, salva esse briefing de marca completo bonitinho lá dentro. E o passo 3 é só dar aquele famoso copiar e colar para iniciar qualquer nova conversa com a IA no futuro. Com esse fluxo, nunca mais será necessário reescrever as regras do cliente do zero. Acabou o estresse. E para fechar com chave de ouro, chegamos nas suas ferramentas, a biblioteca e o checklist. É aqui que toda a nossa teoria vira um kit de sobrevivência essencial para salvar o cronograma daquela semana mais caótica. O que chama muita atenção nessa parte é exatamente esse número que está aí na tela, 8. O material nos traz exatamente 8 prompts pré-configurados, engatilhados para uso. Eles cobrem absolutamente tudo, desde os formatos mais rápidos e urgentes até a montagem daquele calendário editorial mensal inteirinho. É a faca e o queijo na mão. E claro, a gente tem o nosso checklist de sucesso para ter certeza de que o processo está dominado. Criou o briefing de marca? Check. Salvou o contexto lá no Notion? Check. Gerou a copy para o feed, os roteiros dos Reels e mapeou os Stories? Tudo certo. Seguindo esses passinhos, a gente garante que o fluxo completo de criação foi concluído do começo ao fim, com total segurança, sem deixar a peteca cair. Bom, para a gente encerrar a análise de hoje, eu deixo uma provocação no ar. Qual é o cliente real que vai ser mapeado hoje? Não deixa para amanhã. Pegar essa estrutura toda e colocar à prova agora mesmo, na prática, é de longe a melhor forma de internalizar a técnica e virar uma máquina de agilidade. Muito obrigado pela companhia neste nosso guia de hoje e excelentes práticas por aí. Até a próxima!